Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E hoje estamos aqui na rua 15 de novembro, mais um empreendimento da Housing Incorporadora, o Morada de Gaia. E afinal de contas, nós vamos falar sobre muitas coisas do mercado imobiliário com os profissionais aqui. Fique conosco. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E agora sim, falando aqui direto do apartamento decorado do Morada de Gaia, aqui na rua 15 de novembro, com essa bela vista da nossa cidade de Joinville, agora conversando com a diretora de corporação, a engenheira Carolina Freitas Giacomini, mas é mais fácil falar Carol, né? Carol, seja bem-vinda ao Pode Morar. Muito obrigada, Wagner. Obrigada pela oportunidade. Carol, para começar, o tema que a gente quer abordar é viver bem é planejar bem. E você, como sendo a planejadora de todos os empreendimentos da House, envolvida diretamente com os empreendimentos, como que você consegue conciliar o seu olhar mais técnico, profissional, com o seu lado mais humano para resultar nos empreendimentos que a gente vê? Uma boa pergunta. Hoje na Housing nós temos um time de desenvolvimento de produto, né? Então tem um time bem apurado. A partir do momento que a gente entendeu que o nosso produto final ele deveria encantar e trazer experiências como moradia, então a gente entendeu que não é apenas uma construção, não é apenas um edifício, né? Mas é sim a moradia, a experiência, o uso. Então, já faz um tempo que a gente vem se preparando, pesquisando, entendendo o mercado e entendendo mesmo as pessoas, né? E a vocação das pessoas, que eu falo muito a gente precisa entender quem é o usuário, quem é o cliente e qual que é a vocação dele para cada projeto e para cada empreendimento que a gente lança. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco, né? Diz a lenda que a Carol começou como estagiária da Houston e hoje diretora da Houston. Eu queria que você contasse um pouco dessa caminhada e o que que você destaca, né, durante todo esse tempo de história. Sim, eu comecei como estagiária, fazia engenharia civil e foi meu primeiro estágio na engenharia, né? Eu entrei para me desenvolver e completar o estágio obrigatório. Me identifiquei muito com a empresa. Naquela época eu era funcionária pública, então a história é bem engraçada e diferente, assim. Eu era concursada, fazia faculdade e comecei como estagiária. Então eu dividi o meu tempo entre ser funcionária pública, fazer o estágio de 4 horas e terminar a faculdade no final do dia, noturno, né. E me identifiquei muito com a empresa, na época era Investcorp, né, não era Housing, então eu sou da primeira fase onde a Housing era chamada de Investcorp. Uhum. E ali eu fui me desenvolvendo até que eu decidi fazer a transição de carreira, porque eu também, né, entendi e o meu desejo era, sim, ser engenheira civil. E eu comecei no administrativo, eu digo que eu fiz de tudo, né, comprei café, comprei sabão, paguei conta, fiz boleto, comprei parafuso, comprei aço. E eu acho que o que me trouxe também aqui até aqui foi essa experiência em todos os setores. Eu acho que eu só não passei pelo comercial, pelo financeiro passei, porque eu fazia contas a pagar, boleto, né, superficial, mas passei. Então passei por muitos setores até me consolidar realmente em obra, como engenheira de obra, entregando o primeiro, o segundo empreendimento, o terceiro, desenvolvendo time, me desenvolvendo, né, desenvolvendo equipe, até passar para diretora de operação. Então, até 1 ano e 8 meses atrás, eu era diretora de operação, então era responsável por todas as obras. E até que veio o convite de ser sócia da Housing e entrar para o quadro societário. Então, tenho bastante orgulho dessa história também, né, que o pessoal fala de estagiária a sócia. Aham. Isso aí dá uma E palestra, né, no futuro aí, ó. dá, é verdade. E eu acho que ter passado por todos esses setores e ter entregue a primeira obra da Hausten, até hoje, eu acho que traz esse DNA e eu acho que é por isso que eu tô nessa cadeira hoje de desenvolvimento de produto, Uhum. né, porque é a cadeira que eu tô que eu entendo a Hausten, vou acompanhando os nossos desenvolvimentos, vou acompanhando o nosso produto, e aí cheguei a diretora de incorporação. Uhum. E são muitos aprendizados, né, em cada etapa, querendo ou não, muitas vezes, talvez, até as gerações mais novas querem que as coisas sejam aceleradas, mas acho que é importante destacar que em cada um dos setores que você passou foi um aprendizado que te ajudou a tornar a profissional que é hoje, né? Sim, com certeza. Eu tenho um lema, assim, que eu tenho e a gente usa muito forte na empresa, que é ser antes de ter.
E hoje os jovens, né, a geração, eles não têm mais essa vontade, né? Então, eu sempre me coloquei em ser a posição, ou ter, antes de ter a posição, né? E isso, com certeza, me ajudou a estar onde eu estou hoje. Uhum. Quando você fala nos projetos, né, que você acabou se envolvendo, né, e se dedicando, né, existe muito, a palavra da moda é propósito, né, em cada um dos projetos. Eh, o que que você destaca de trás de cada projeto que você já passou, desde o primeiro até talvez um dos últimos que foram entregues, que é esse que a gente está hoje? O Uhum. que que você destaca de cada ponto, assim, que você lembra como principal? Que eu gosto de sempre falar, assim, pra minha equipe, pra todo mundo, quando a gente desenvolve um produto, eu gosto muito de olhar pra ele e entender, que ele tem uma marca Houston, mas que ele é algum produto, não é mais um prédio, mais um edifício Houston, né. E ele que ele faça uma marca para que o cliente diga: "Eu quero morar no Morada". Mas por Uhum, que tu quer morar no Morada? Então o exemplo do Morada é esse verde, é esse bosque, é você estar no centro da cidade e estar sentado aqui olhando para todo esse verde e ouvindo o passarinho cantar. E ter o uhum, bosque ali atrás e descer com o filho e ir na piscina. Então, morada, quando a gente fala, a gente entende assim, qual é o perfil do cliente? Ele tem filhos, ele é urbano, ele quer morar no centro, mas ele quer qualidade de vida. É o morada. O uhum, morada, ele passa isso. O ópera, ele já tem um requinte, ele já é um cliente que não quer estar bem no centro. O ópera é no centro, mas não é aqui na 15, né? sim. Ele é um pouco mais exclusivo, ele é um pouco mais menos apartamentos, é aquele cliente que gosta de exclusividade, fazer as coisas com mais calma. Uhum. Então ele é um ícone, a arquitetura dele, a fachada dele, então o entorno dele, né? Então assim, eu gosto sempre de dizer o que tu olha para o empreendimento e ele dá esse clique do Uhum. que é a característica dele. Mas aí quando você pensa no ou quando você pensou nos projetos, você veio aqui e viu: "Ah, isso aqui tem cara de disso. Ah, o terreno do Ópera tem cara de outra coisa". Vocês nesse momento, vocês já conseguem Uhum, visualizar pelo ambiente que ele ou vocês conseguem de certa forma, construir essa até uma narrativa para uhum. tornar aquele viés, fundamental? Sim, essa construção começa na etapa de compra do terreno. Quando a gente está buscando o terreno, a gente já vocacionou o terreno, a gente já entendeu a localização dele, quem compraria, o porquê compraria e qual o tamanho de planta. Então, desde a compra do terreno, a gente já inicia o estudo de massa já com ele bem vocacionado, né? A gente tem as nossas linhas onde a gente entende o que a gente vai colocar, como é que a gente vai desenvolver. Então, a gente sempre diz, o que não dá, e a gente entende que não é que não dá, que funcionou muito bem, né, é tu comprar o terreno e vocacionar ele, e não tu comprar o terreno e depois lá, quando tu for lançar, tu pega o marketing e fala: "E agora? Que nome Uhum, vamos dar? uhum, Quem que a gente vai colocar dentro? Quem é a persona?". Se você vir lá do início, no desenvolvimento, já pensando na persona, na família, fica bem fluido o desenvolvimento e é o sucesso de venda que é o que a gente tem agora até, né, que é o que a gente tem como Housing. uhum. Aqui falando especificamente do Morada de Gaia, ele tem, primeiro queria que você me falasse, tem uma história por trás desse nome, alguma coisa nesse sentido? É, o Morada de Gaia, ele foi concebido, quando nós, adquirimos o terreno, quando a gente bateu o olho, a primeira coisa foi esse relevo, o morro, né, a gente fala de morro, assim, que já tinha muita mata, muito verde. E é bem interessante, porque quando a gente comprou o terreno, a proprietária que vendeu, ela falava assim: "Não acredito que vocês vão tirar isso. Vocês chegam, né, geralmente uma construtora vem e tira tudo". Isso foi muito marcante, então a gente falou: "Nossa, a gente tem que continuar, a gente tem que trazer isso para quem vai morar aqui", né, então a gente começou a desenvolver o produto em cima disso. E o Morada de Gaia, ele veio desse conceito, né, morar aonde Gaia resolveu morar, que é, né, a mãe natureza, que é o centro da cidade, a urbanidade, mas é onde Gaia tá aqui, tá morando junto com esse bosque. Uhum. E aqui você falando dessas questões, nesse momento que se fala muito em tentar fazer as coisas mais próximas, né, de onde você mora, o trabalho, a escola, supermercado. Aqui, como você falou, é uma região bem central, né, da principal acesso da cidade, vamos dizer assim, e a poucos metros do centro, Uhum. né, para você fazer as coisas que precisam no centro, que tendo supermercado perto, outras coisas perto, e até para deslocamento, né, querendo sair.
dificuldades de chegar no centro não é problema para esse empreendimento aqui. Não, não é. E ele tem essa fácil localização, fica perto daqui da Ban, que hoje é uma rua que está bastante ascensão, né, na nossa cidade, perto de comércio. Então, eu vejo assim, Morada como uma localização muito privilegiada, assim como outros empreendimentos nossos, né? Temos outros, tem o Pulse, que é o nosso compacto, né? Também, Sim, então é um outro viés é daí, um né? outro viés. É um outro É. viés. E quando a gente está falando desse negócio de planejar bem e viver bem, é sempre um desafio, né, para essa questão urbanística, até humanística, vamos chamar assim, Uhum. eh, quando a gente pensa nos projetos, né? Aqui vocês procuraram preservar muitas coisas, ter esse contato com a natureza é importante, mas em alguns outros momentos, em outros locais, isso fica um pouquinho mais difícil, né? Isso, fica. Até é importante, uma boa questão de falar, né, quando a gente fala em viver bem e cidade para pessoas, né, a gente tem que entender que as pessoas, elas querem morar no empreendimento, mas elas vão usar o entorno, e elas estão vivendo isso daqui, né. Então a gente busca estudar isso e busca entender para melhorar a cidade também, porque nós como House e uma incorporadora agora de relevância, a gente tem responsabilidade na cidade também. Sim. Então, é de responsabilidade entregar um empreendimento que tem essa participação positiva na cidade, né. Então a gente estuda muito, faz muito estudo de caso, inclusive há 2 meses atrás eu estava em Copenhague, na Dinamarca, fui visitar o escritório do Jangel, que é uma Uhum, referência em urbanismo, para entender isso. E conversando com a equipe deles, uhum, eles estão, né, eles planejaram, o Jangel planejou Copenhague há 50 anos atrás, e sim. é uma cidade para pessoas. E Uhum, viver e entender aquilo e trazer, eu pensei muito assim, a nossa cidade precisa disso. E nós podemos começar, a Housing pode começar. Então, quando a gente né, coloca o empreendimento, começa a desenvolver, se você olhar o Morada de Gaia quando você chegou, você não sentiu um muro, uhum, você não sentiu que você tem um empreendimento com muro, aperta um botão e entra. Não, você pode entrar no porte-cocher do Morada de Gaia e andar. uhum, O paisagismo ali de baixo, ele tá aberto pra rua, pra cidade. Quem passa de carro e para aqui no semáforo, ele olha pro entorno. uhum. Não é uma grade, não é um portão, né, bloqueando a cidade do empreendimento. Sim. E nem por isso não tem segurança, porque nós temos segurança avançando, né, o hall de entrada, avançando a entrada dos carros. Então a gente pensa muito nisso, né? Precisa, e a gente quer entregar para a cidade também uma melhoria urbanística para as pessoas e para a cidade. Uhum. E para as questões culturais também, né, o entorno aqui é muito interessante também, né? Também. Uhum. Que a gente tem aqui o museu, quem sabe em breve alguma coisa muito interessante na área cultural na Cidadela Sim. Antártica, né? Antártica. Uhum. Ah, o Instituto Juarez Machado também aqui próximo. Então toda a região já respira um pouco dessa humanização. Quem sabe no futuro algumas ruas mais que os veículos não passem, seja aqui no entorno, né? Que Exatamente. tem todo um ar para isso, né? Exatamente. Até porque a nossa prefeitura tem grandes planos da centralidade urbana também, né, tá com projetos legais pensando nisso, então, a gente tem que participar e também pensar dessa forma. Você ocupa um cargo, né, e está inserida num segmento que, apesar de ter muitas mulheres, sempre foi muito masculino e ainda tem muitos homens, né? Como que você encarou esse desafio e como você celebra essas conquistas, querendo ou Uhum. não? É um desafio, ao longo da minha jornada eu passei por alguns eventos, assim, que hoje eu digo que são engraçados, né, eh e eu vejo isso com muito positivismo, né, e eu gosto de desafios. Então, assim, quando eu passo por algum momento, algo desse tipo, eu me sinto cada vez mais, Motivada até. motivada a fazer acontecer, né. E eu entendi que ao longo da minha trajetória, vindo de obra, né, até a posição que eu tô de diretoria, muitas mulheres se identificam comigo né, me veem como uma pessoa para alcançar um cargo, alcançar profissionalmente algo que elas desejam e que às vezes elas não se sentem tão motivadas na cadeira delas, ou enfim. Então, geralmente, assim, na época do Dia das Mulheres, que tem grandes eventos, as pessoas me procuram para conversar, fazer Uhum. palestra, e eu vou com a maior gratidão e vou com a maior vontade, e as trocas são sempre muito boas, assim. Então, mês passado, a CIG Mulher, Mulheres Empreendedoras da CIG me convidaram para conversar e fazer uma palestra, e foi muito legal a troca das mulheres, né?
dividir com elas isso, assim, então é bem positivo e eu procuro, quando eu posso, dividir a minha história com outras mulheres. E você acha que a sua ação no segmento e de outras mulheres que a gente vê dá um outro ar, de repente dá um ar até mais de sensibilidade Uhum. para os empreendimentos e para as obras e até para as pessoas que fazem as obras? Olha, eu não vou dizer que sim, porque a gente tem um time grande, bem multidisciplinar, né. Eu digo que eu sou a que tá dirigindo o navio, mas tem muita gente lá atrás também trabalhando, tem homens, tem mulheres, né. A diretoria também tá muito nós temos os comitês decisórios, então todos os produtos, eles são validados pelos sócios, né. Então, a gente conduz de uma forma que o empreendimento ele precisa ter um match Housing, ele tem que ter a marca Housing, ele não pode ter a marca Carol, não pode ter, né, mulher. O que eu acho que não é por eu ser mulher, mas sim porque eu estou tão focada em produto, aí sim o meu viés, né, do conhecimento da Housing de 10 anos e do mercado e isso tudo, aí sim eu acho que consigo conduzir para o que a gente deseja, a gente estuda muito público, porque o, o cuidado o cuidado não é um cuidado de mulher, é um cuidado de profissional, né? Uhum. E a gente também usa muita técnica. Então a gente tem muita premissa técnica para não trazer erros para os projetos, né? Então eu vou te dar um exemplo. Se a gente identificou num projeto que para melhorar um produto para um cliente, nós deveríamos colocar uma torneira de jardim próximo a um paisagismo, isso vira uma premissa técnica para um próximo projeto. Então tá Uhum. lá um checklist, precisa de uma torneira para uma floreira. Então a gente também tem muita técnica, muito processo para chegar nesse produto onde o cliente chega no final e fala: nossa, eles pensaram em cada detalhe, né? Uhum. Cada detalhe foi pensado. E estendendo um pouquinho mais, nem o fato de ser mãe não acaba tendo uma outra visão sobre os projetos? Sim, não, isso sim, né. É que conforme a gente, vai se tornando experiente, vai vivendo, né, e vivendo a vida, aí sim, por isso que eu digo, a experiência, viajar, visitar, ter a experiência do que, né, da vida e do uso, traz sim uma bagagem, com certeza. Depois que eu me tornei mãe, eu olho para o kids, eu olho para o playground, eu olho para um banheiro família. Eu tenho um Uhum, marido super participativo que faz tudo com a minha filha. uhum. A gente já foi em ambientes onde não tinha um banheiro pra ele ir com ela, trocar ela. Sim, Só no eu também já feminino. fui já. Já foi. Então, é constrangedor. Às vezes o pai tá sozinho com a Uhum, filha. Então isso mudou o meu olhar no empreendimento. A house precisa ter um banheiro família, um banheiro compartilhado para troca de uma criança, né? uhum. Porque o pai hoje é muito participativo. Então, Sim. com certeza, ser mãe e as experiências que a gente vai vivendo vai nos dando mais apuro para os produtos. Carol, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem baseado na tua história, né? Para os jovens profissionais que estão começando na área, né? Como você foi uma jovem que cresceu dentro da empresa e enxergou essas oportunidades e foi crescendo com a velocidade que deveria crescer, né? Não foi de forma rápida, assim como também como mulher, como mãe também, de conseguindo conciliar as coisas, as atividades, tendo um olhar diferenciado para o mercado e tudo mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, se conseguir com todas essas suas experiências. Resumir tudo, né. Olha, o que eu posso dizer é que, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né, e mesmo que não seja: "Ah, eu quero ser diretora", porque às vezes o caminho, né, eu não imaginava quando eu entrei como estagiária que eu ia ser diretora, mas eu alcançava ser engenheira, uma boa líder de obra. Então acho que a gente tem que ter objetivos na vida, a gente tem que traçar o que a gente deseja, né, no futuro. Com isso, a gente tem que sempre entregar um pouquinho mais, tem que sempre entregar um pouquinho mais que o combinado. Isso eu acho que nos eleva a um nível de profissionalismo melhor. E hoje o profissional ele precisa resolver problemas. E não é problema, são desafios. Então a nossa vida tem desafios, o nosso trabalho tem desafios. Eu escolhi uma profissão, a engenharia, né, a incorporadora, nós temos desafios todos os dias. E que bom, porque isso nos leva, né, ao nosso desejo. E como mãe, empresária, diretora, a gente dá conta de tudo. É só a gente se organizar, né? Fazer os combinados certinho com o marido, dentro de casa, né? Muita conversa. E com foco a gente dá conta, dá para fazer tudo. Legal. Carol, muito obrigado. Prazer em conhecê-la Eu que pessoalmente. agradeço, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer participar com você e dividir um pouco da minha história e das minhas atividades na House. Muito bem.
E obrigado também para você que nos acompanhou nesse bloco, mas agora instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar. E no próximo bloco do Pode Morar, nós vamos falar sobre beleza e beleza masculina. Afinal de contas, vamos receber aqui Maicon Pacheco, da Maicon Pacheco Barbearia, falando sobre tudo o que eles oferecem nesse mercado da beleza masculina. É um instante só e já voltamos.